Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para a gente meditar na palavra do Senhor em Juízes 8. Vamos ler apenas um versículo hoje de manhã. Juízes capítulo 8, versículo 4. Sejam todos muito bem-vindos para esse culto hoje de manhã. E que Deus nos abençoe realmente no culto, na escola dominical. Juízes capítulo de número 8, versículo 4. Apenas este verso. Juízes 8, 4. Diz a palavra do Senhor assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Agora preste bem atenção no que diz aí. Já cansados, mas ainda perseguindo. Vou ler de novo. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, por esse versículo, pela vida de Gideão. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família que já chegou. Ainda sentimos falta de muitas famílias, mas a maior parte, uma boa parte pelo menos, já está aqui hoje de manhã. Nossa oração é para que todos cheguem e que o Senhor alimente-nos com a tua palavra, para nós sermos robustecidos, fortalecidos e assim continuarmos perseguindo nosso alvo, progredindo na fé, crescendo no conhecimento do Senhor, ó Deus, até que cheguemos à estatura, conforme diz a tua palavra, de varão perfeito. Abençoe cada alma que ouvirá esta mensagem, aqueles que vão ouvir aqui, os que vão ouvir de longe, que a graça do Senhor seja a mesma e que o Senhor fale a cada coração em nome de Jesus. Amém. Nosso tema vem daí, deste versículo, irmãos, hoje de manhã. Já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas ainda perseguindo. Juízes, meus irmãos, é o 7º livro da sua Bíblia. Seu título se refere ao tempo em que não havia reis em Israel. Portanto, Deus levantava juízes para guiar o povo, para julgar as causas, para resolver os problemas. O ano é o ano 1004 a.C. Faz tempinho já. Foi escrito esse livro aí, não é? Israel havia perdido o seu maior líder depois de Moisés, que era Josué. Josué tinha morrido há pouco tempo. E o povo está na terra prometida, como Deus havia prometido. Cada tribo já havia tomado posse da sua parte da terra, não é? Então eles já estavam dentro da terra prometida, as terras já estavam distribuídas. Cada tribo no seu devido lugar, agora era seguir adiante, plantar e colher, adorar o Senhor e seguir a vida. Acontece que nessa passagem da geração de Josué para estas gerações que nós temos aí no livro de Juízes, a geração de Josué cometeu uma falha gravíssima. Foi um pecado terrível, que nós não devemos cometer, mas eles cometeram. Qual é esse pecado? Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: E foi também congregada toda aquela geração, a geração de Josué, a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que o Senhor fizera. Você está entendendo? Está comigo? Está ligado? A geração de Josué cometeu um pecado duplo aqui. Primeiro, eles falharam em ensinar o evangelho, em ensinar a Deus sobre os seus descendentes. E eles falharam em ensinar as obras de Deus aos seus descendentes. E quando você não ensina sobre Deus, e nem sobre o que Deus faz, o que acontece com a geração que vem? Não conhece a Deus. Perece. Não conhece o Senhor. Bem diz o ditado: o povo que não faz missões torna-se um povo, um campo missionário.
Isso aqui é muito importante para mim e para você, papai, vovô e vovó, né? Se nós falharmos em darmos o evangelho e em falarmos sobre as grandezas do nosso Deus e tudo que Ele fez aos nossos filhinhos e aos nossos netinhos, esta geração crescerá sem conhecer o Senhor e o que Deus é poderoso para fazer. Veja, a nova geração, por não conhecer a Deus nem as obras de Deus, fez então automaticamente o que era mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, e se inclinou a adorar falsos deuses. Meus irmãos, a responsabilidade primária da evangelização da família é da própria família. São os pais que devem evangelizar e educar os filhos na fé. Vou repetir. São os pais quem devem educar, evangelizar e conduzir os filhos na fé. Essa responsabilidade não é de qualquer outro missionário, não é da igreja, é da família. É minha e sua. Não é de outros. É nossa. É minha e sua. O homem, ele foi feito para adorar a Deus. Foi feito para adorar o Senhor. E quando ele não faz isso, então ele inclina-se a qualquer outro Deus. Às vezes eu sei que você acha, e eu também acho um absurdo, as pessoas adorarem ídolos, por exemplo. Essa semana eu estava trocando de canal e vi um sacerdote lá, diante de uma imagem, falando com a imagem, com os pedidos, e falava com a imagem, olhava o pedido. Eu fiquei pensando, meu Deus, pensar que eu fazia isso. Que triste. Uma imagem que tem boca e não fala, olho não vê, mão não apalpa, por dentro, por trás dela tem um demônio, porque é o que a Bíblia diz. E a pessoa está ali falando com aquele objeto, como se fosse um Deus. Que coisa triste. Porque o homem, ele foi feito para adorar a Deus. Quando ele não adora a Deus, ele se prostra de qualquer outra coisa. De um ídolo, de uma vaca, de um rato, e chama aquilo de Deus, da floresta, não é? A consequência sobre o próprio Israel é que, deixando de adorar ao Senhor, foi fazer o mal. E qual era o mal? Adorar outros deuses. Então, Deus se levanta contra Israel e usa seus servos para tratar com eles. Quarta-feira eu preguei no capítulo 6 de Juízes. E eu disse que Deus, por ser o Deus Pai que é, jamais permitirá que seus filhos pequem com sucesso. Jamais. Então ele vai interpelar esse caminho. Ele vai se colocar diante, ele vai se opor a esse caminho. E durante todo o livro dos Juízes, nós vamos ver Deus levantando servos. E os servos que eu digo são outras nações, são reis poderosos, reis que tinham sangue na veia, literalmente e nos olhos. E Deus levantou esses povos para disciplinar Israel, porque Israel se deu a adorar outros deuses, ao invés de se voltar e buscar o Senhor. E durante o livro de Juízes, você vai então ver vários desses servos de Deus. No capítulo 6 e do capítulo 6 em diante, esses servos são chamados midianitas, não é? E um fato notável é que mesmo em gerações incrédulas, rebeldes, duras de coração, que não conheciam o Senhor, Deus sempre tinha os seus, como sempre tem, e Deus sempre levanta esses servos. Os servos verdadeiros, o povo dele, no meio dessas gerações rebeldes. E Deus levantou então Gideão, e com ele um exército. Mas Deus não quis um grande exército para livrar Israel da mão dos midianitas. Os midianitas estavam sendo usados por Deus para disciplinar Israel. Quando a disciplina doeu, que a vara ardeu nas costas, Israel buscou o Senhor. Aí o Senhor, como um pai bondoso que é, levantou Gideão para resgatar Israel das mãos dos midianitas. Haviam 32 mil soldados em Israel, mas Deus não usou todos. Ele despachou 29.700 e usou 300. Já pensou nisso? Deus é um Deus de grandes feitos, mas por vezes usa coisas pequenas, pessoas pequenas. Quer ver? Ele usou o desprezível Noé na sua geração
para salvar a raça e os animais do dilúvio. Mas era só Noé e mais 7 pessoas, né? Ele usou os desprezíveis corvos para alimentar e salvar Elias da fome. Ele usou a desprezível mula para interpelar a Balaão de sua loucura. Ele usou o jovem e pequeno Davi para derrubar e vencer o gigante Golias. Ele usou um jumentinho, filho de uma jumenta, diz a palavra. Esse literalmente, né? Para levar o rei dos reis, Jesus, a Jerusalém. Ele usou um lanchinho de um jovem composto de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E ele usa pequenos grupos de homens iletrados para levar a sua mensagem daquele paiseco chamado Israel, país de terceiro mundo na época, para pegar o evangelho. Ele usa poucos homens para espalhar esse evangelho para o mundo inteiro. Porque Deus usa coisas pequenas, pessoas pequenas, para que a glória seja toda dele, para que o louvor seja dado ao seu santo nome. Então ele usou um exército de 300 homens com Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas. No entanto, meus irmãos, batalhar contra, e vocês vão ver durante a mensagem, exércitos que pareciam gafanhotos caminhando pela terra, de tão numerosos que eram, e você ir ao encontro desses exércitos, e de encontro a eles, com 300 homens só, dói. Dói, é difícil, a luta é terrível, a pressão emocional é grande, mas foi assim que Deus fez. Essa semana alguém postou uma mensagenzinha, se não me falha a memória, foi o pastor Artêmio Júnior, eu gostei dela e coloquei aqui. Ele disse o seguinte: quando Paulo foi picado por uma víbora em Malta, a mão dele não inchou, ele não caiu, e o veneno não o matou, certo? É o que diz a Bíblia. Mas a Bíblia não diz que não doeu. Não diz. A Bíblia não diz que a picada não doeu. Só diz que não matou, ele não caiu e não morreu. Mas não diz que não doeu. Deus não prometeu livrar eu e você da dor da picada, mas do efeito do veneno. Algumas situações na nossa vida, ou nas nossas vidas, vão doer. E muito. Mas elas não vão nos matar. Alguém pode dizer um amém, por favor? Vão doer. Mas elas não vão matar. Porque Deus prometeu livrar do veneno, do efeito do veneno. Como ele livrou Paulo ali. Deus foi glorificado e foi o efeito da libertação de Israel diante dos exércitos poderosos foram extraordinários. Mas doeram para os 300 homens e para o Gideão. Isso trouxe muito cansaço, abatimento e desgaste. A vida, meus irmãos, é assim. Por vezes você vai se desgastar até o último suspiro. A sua alma vai doer como nunca. Seu espírito vai ficar abatido. Sua face vai ficar turbada. Às vezes nós vamos enfrentar lutas sozinhos. Desafios com o pouquíssimo que temos de forças. Isso vai doer, vai desgastar, vai definhar a sua alma, mas não vai te matar. Não vai te matar. Vamos olhar para o texto e aprender com ele. Vários fatores podem produzir cansaço e esgotamento, como produziu naqueles homens. Mas o texto, o versículo termina dizendo, eles estavam já cansados. Mas, olha o mas aí. Conjunção adversativa. Né? Ó, fala sério. Mas ainda perseguindo, insistindo, indo adiante, um passo a mais, um dia a mais, uma oração a mais, um fôlego de vida a mais, ainda perseguindo. Número 1, que fatores podem produzir o cansaço? Número 1, pressão emocional traz cansaço. Talvez o pior cansaço seja este, porque o físico você dorme, toma um banho, vai pescar, no outro dia você está bom. Você está animado, você segue adiante.
mas o cansaço de alma não. Esse é difícil lidar com ele. Notemos, a razão da batalha está lá no capítulo 6, versículo 1, e diz a palavra assim: porém os filhos de Israel fizeram mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então, a razão da batalha, Israel tinha deixado o Senhor. Os midianitas estavam vencendo a batalha. Israel estava sofrendo na mão do inimigo. E aí Deus levanta Gideão para batalhar contra os midianitas. A forma da escolha. Como é que Deus escolheu os soldados então? Aí eu gostaria muito que você pudesse com calma ler isso em casa, porque vale a pena. É um texto assim maravilhoso. Vale a pena. Primeiro ele escolheu um general peculiarmente lavrador. O cara estava acostumado a lidar com arado e boi. Um general e tanto, né? Diz o texto: o anjo do Senhor, capítulo 6, versículo 11, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Mas aí Deus vai lá e fala: Gideão, você é o homem, você é o cara, eu escolhi você, levanta, larga isso aí, vem ser meu general. Segundo, depois ele vai dar o exército na mão de Gideão para ele comandar. Claro, o Gideão estava acostumado a lidar com boi, lidar com trigo. Vai lidar com 30 mil soldados? Não, Gideão, é muita coisa, eu não vou te dar todo esse peso. Eu vou lidar com você com apenas 300 homens. Aí, irmãos, é muito interessante que Gideão convoca o exército, vem lá 30 mil. Aí Deus fala assim: Gideão, diz para o povo, os que forem covardes e medrosos podem voltar. Eu acho que Gideão também pensaria, ou pensou, não é? Talvez pensasse, que ia voltar uns 5, 6. Covarde, medroso, vai sair uns 5, 6 aí, que não quer nada com nada. Mas, para surpresa dele, minha e sua, voltaram 22 mil. Meus irmãos, é de assustar. Se a gente fizer uma estatística dentro da igreja, é de assustar. Não. Mas tudo bem. Ficaram então 10 mil. Aí Gideão falou assim: agora tá bom, 10 mil dá para cuidar. Deus falou: não, é muita gente. Vamos tirar mais um pouco disso aí. Vamos fazer o seguinte: leva o povo para tomar água. Aqueles que chegaram para beber água, colocar a arma de lado, tirar a mochila, arrancar a camisa, ajoelhar, jogar água no rosto, beber água, quiser nadar, esses vão ter que sair fora, porque esses são completamente descuidados. Esses são os folgadão, entendeu? O cara está numa guerra, vai chegar na beira d'água, vai tirar a arma e vai deixar do lado, e se o inimigo estiver escondido? Não, esses são descuidados. O Gideão pensou: bom, acho que vai sair uns 15. Mas, para surpresa dele, 9.700 eram descuidados. Aí Deus falou: tá bom, agora ficou bom o exército. É isso aí, Gideão. Teu exército tem 300 soldados. E é com esse povo aí que eu vou libertar Israel da mão dos midianitas. Perceba, meus irmãos, a obra de Deus há muito tempo é feita por um pequeno grupo. Adilson, está satisfeito agora com a explicação? Há muito tempo eu queria chegar esse dia para explicar para o Adilson. Né? Tá vendo, gente? A obra de Deus nunca foi feita por 100% das pessoas. Nunca foi. O grupo é pequeno. Eu espero que essa igreja seja entre esse grupo pequeno. Amém, irmãos? Toda ela, amém? Na hora do vamos ver mesmo, parece que o grupo é pequeno. Isso causou uma pressão emocional, sem dúvida. E causa mesmo. Porque às vezes o trabalho é muito, mas os trabalhadores são... Jesus disse isso, né? 1000 anos depois de Gideão. Em qual dos grupos estamos? Agora, perceba você que esses 300 homens iam lutar contra os midianitas. Olha comigo o capítulo 7, verso 12. Volta só um pouquinho. Os midianitas e os amalequitas, que já tinham feito aliança com os midianitas para lutar contra Israel, com um baita exército desse, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão.
E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que está na praia do mar em multidão. Você está entendendo o que está escrito aí, meu irmão? Está dizendo aí que eles não conseguiam contar nem os camelos. E camelo é grande, hein? Imagina os montadores dos camelos. E os que não montavam camelo? E os que só tiravam com arco? E os que só usavam espada? Diz a Bíblia que era uma multidão como se fosse um bando de gafanhotos, né? um gafanhoto sobre a terra. Você imagina a tensão desses 300? O peso da responsabilidade, o capítulo 7, versículo 16 também diz assim, então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Agora vai. 300 dividir em 3, pronto, vamos matar esses gafanhotos aí. Não é? Dividiu em 300. Note, já eram poucos. E Gideão ainda divide em 3 grupos. 3 equipes. Uma para lavar, uma para cozinhar e outra para poder entregar. Você pode imaginar a pressão emocional destes homens? É óbvio que durante a batalha eles cansaram. E cansa, gente, cansa mesmo. Nós cansamos também. Pressões emocionais cansam. Contas altas para pagar e poucos recursos cansam. Doença perigosa e escassez de especialista cansa. Brigas e desentendimentos conjugais cansam. Talvez esse seja o seu caso. Quantos anos lutando, tentando, fazendo de tudo. Não, vamos seguir, vamos adiante, vamos em frente. Vamos para os caminhos do Senhor. Vamos lá. E está insistindo, mas cansa. Chega uma hora que cansa. Exigências demasiadas no trabalho. Né? Você faz 5, agora vai fazer 10, vai ganhar o mesmo, tá bom? É porque o emprego está difícil, então nós vamos dobrar o serviço e você quer permanecer assim? Tem que permanecer, né? Suspeitas de uma gravidez na adolescência. Já pensou? Deus nos livre disso. Desconfiança conjugal. Deus nos livre disso. Mas tudo isso cansa. As pressões emocionais cansam. E talvez você esteja cansado. Cansados que estavam, diz a palavra, mas ainda perseguindo. Segundo, a tensão da batalha traz cansaço. A tensão da batalha. Veja o versículo 16. E deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Meus irmãos, as batalhas não eram brincadeiras de polícia e ladrão que a gente fazia. Eu brinquei muito disso aí, hein? Era bom. Na roça, no meio do mato, mas como era bom brincar de polícia e ladrão. Mas uma batalha, a batalha da vida não é uma brincadeira de polícia e ladrão, não. O negócio é sério. Os israelitas sabiam que se perdessem a batalha, perdiam a vida, perdiam a família, perdiam a terra e tudo mais. A partida para uma batalha era literalmente ir ao encontro da morte, para um dos lados. E não é muito tranquilo ir ao encontro da morte, não é verdade? Você não concorda? Não é muito tranquilo ter que encarar a morte. Sabe aquela cirurgia que o médico diz assim, 90% de risco de morte. 90%. Aí você diz assim agora. Entro nessa ou não? Traz tensão ou não? Claro que traz. Pois é, eles foram, mas não foram de qualquer jeito. E havia alguns critérios para essa batalha ainda, porque Deus ele manda para a batalha e ele diz como é que vai batalhar. Alguns pormenores, se não vejamos. Primeiro, eles tinham que batalhar o tempo todo esperando Deus dar a direção. Versículo 17. Disse-lhes, olhem para mim e vão fazer como eu fizer. Gideão está falando. E Gideão recebia a direção de Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes é tenso esperar que ela seja clara. É ou não é? É. Segundo, batalhar desproporcionalmente traz cansaço. Quanto é que era o exército de Gideão, irmãos? 300. E os demais? Como gafanhotos, que não se podiam contar. Haviam tantos inimigos que seus camelos não se podiam contar a olho nu, de tantos que eram. Nem se você abaixasse e contasse o número de patas. Ainda assim era difícil. Batalhar com estratégias e armas atípicas traz cansaço. Qual era a estratégia de Gideão para o exército?
Olha ali, irmãos. É fantástico isso aí, né? O que Gideão deu na mão deles? Buzina. Buzina, entendeu? Canta, vasos vazios e tochas acesas. O jeito de Deus fazer guerra é diferente, não é não? Hã? Você vai contra um exército que parece um bando de gafanhotos de tanta gente, com cântaro, buzina e tocha na mão. Bem que as Escrituras nos dizem que os planos de Deus não são os nossos planos e os seus caminhos também não são os nossos. Que os pensamentos deles são mais elevados. Mas seguir estes planos, estratégias e maneiras de Deus agir, às vezes traz tensão. Muita tensão. Às vezes tudo que Deus quer que você faça é dobrar o joelho e orar e deixar Ele agir. Só isso. No caso de Gideão, irmãos, a buzina, o cântaro e as tochas eram, sabe para quê? Era para bater um terror nos inimigos à noite. Pense bem a situação. À noite, todo o exército, aquele bando de gafanhotos, né? Está entendendo que os gafanhotos são os homens, né? Aquele exército enorme, miseravelmente grande, né? E aí ele dividiu em 3 bandos, cada um de um lado, um do norte, um do sul, não é? E dividiu, repartiu bem, triangulou direitinho. E Gideão falou assim: quando eu der o sinal, vocês vão tocar a buzina, quebrar os cantos e acender a tocha. Eu estava pensando aqui nos inimigos à noite. Você já acordou assustado à noite? Eu me lembro uma vez que nós tivemos um acampamento, e aí as brincadeiras foram feitas numa madrugada. Eu sabia e ninguém mais. Mas eu não sabia como é que o Carlinhos ia chegar dando terror no povo. E você sabe que o Carlinhos não perdoa não, né? Irmãos, eu que sabia, tomei um susto, quase gritei, apavorado. Você imagina os caras dormindo. O Carlinhos chegou dentro do acampamento e estava menino de um lado, menino do outro, uma divisão. O Carlinhos chegou com uma buzina, irmãos, que eu não sei como é que ele arrumou aquela encrenca. O negócio era alto, de madrugada, 3 horas da manhã, o povo naquele sono profundo. O Carlinhos chegou e socou aquela buzina, mas no último volume. Eu que sabia, assustei. Teve menino que pulou e saiu correndo gritando. Agora você imagina um exército, não é? Inteiro, dormindo de madrugada. De repente a buzina toca, os cântaros são quebrados, não é? Aquele eco todo que ecoa pelo vale, e aí as tochas são acesas. Irmãos, eles pensaram que era um exército de mortos-vivos, com certeza. Foi tocado o terror ali naqueles exércitos. Até hoje, se eles não tivessem morrido, estavam correndo. Literalmente. Não houve mortes da parte, né, naquele momento inicial. Houve um terror. E eles próprios entraram em conflitos, e aí Israel aproveitou aquela oportunidade. Então, as tensões causam cansaço. Terceiro, penúltimo. Os levantes internos causam cansaço. Olha comigo o capítulo 8, versículo de 1 a 3 agora. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com eles fortemente. Porém o Senhor lhes disse, porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abradou com ele, quando falou esta palavra. Perceba, os efraimitas eram uma tribo de Israel. E aí, depois que a guerra estava em andamento ali, eles se levantaram e ficaram reclamando com Gideão: ei, por que vocês não nos chamaram? Meus irmãos, o que mais nos faz sofrer às vezes não são as coisas que vêm de fora, mas as que surgem de dentro. Não são as que vêm de longe, são as que vêm de perto. Não são as que vêm dos inimigos, mas as que vêm dos amigos. É verdade. Que batalhas são essas? Primeiro, reclamações. Meus irmãos, reclamações cansam. Capítulo 8, versículo 1. Por que não nos chamaste para ir à guerra com vocês? Não há atitude pior para trazer cansaço do que reclamação, reclamação e reclamação. E normalmente quem reclama é o que quase não faz nada. É ou não é? Segundo,
Aliás, dentro desse ponto ainda, veja em casa, por exemplo. Às vezes o camarada trabalha, ou ela trabalha, sei lá, mas não coloca um centavo em casa. Ganha até mais ou menos. Não coloca um centavo em casa. E ainda reclama de ter que comer ovo de mistura. Eu tenho ovo de mistura hoje? Tem, vai comer ovo. Você ajudou a comprar? Não. Então come e fica quieto. Oxi, quer comer filé mignon? Compre. Ajuda a pagar quanto é? É ou não é? Não arruma a cama quando levanta e reclama quando chega. Essa casa está mal arrumada. Pois é, se você arrumasse cedo, não estaria. Beleza. Mas como para reclamar é fácil, não é não, gente? Uma irmã chegou hoje e falou assim para mim, a primeira irmã que entrou na igreja falou assim para mim, pastor, estava frio, estavam reclamando, agora esquentou, vão reclamar também. É ou não é? Reclamam ou não reclamam? Como as pessoas reclamam, né, gente? Como as pessoas... E eu vou pedir para você e para mim orar a Deus misericórdia, para a gente não reclamar, né? Vamos, tá calor, Deus seja louvado. Tá frio, louvado seja o Senhor. Incompreensão ou incompreensões cansam. Capítulo 8, versículo 2. Tem que correr aqui rapidinho. Você viu a incompreensão ali? Olha só. Vocês foram batalhar e não chamaram a gente. Já viu isso acontecer? Pois é, aconteceu lá também. Mas quem é que disse que a gente tem que convidar todo mundo para tudo? Alguém disse isso para você? Se disse, se mentiu. Não tem, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. E olha, não é desprezo, é só ocasião. Por favor. Notemos. Primeiro, Efraim havia participado sim da batalha, viu? Eles estavam mentindo aqui. Se você olhar o capítulo 7, versículo 23 e 24, quem matou os 2 príncipes dos midianitas foram os efraimitas. Por isso que o Gideão falou assim, vocês ficaram com a melhor parte e estão reclamando de nós. Segundo, eles mataram os príncipes. Então Gideão disse, o que é que nós fizemos comparado ao que vocês fizeram? Mas há pessoas que por pouco arrumam um pretexto para encrenca. É igual o lobo e a ovelha. O rio descia da montanha, o lobo estava em cima e a ovelha embaixo. O lobo começou a beber água, olhou embaixo, viu a ovelha e falou assim, ovelha, pode parar de beber água, você está tirando minha água. A ovelha falou, como? A água desce lá de cima, você está aí, eu estou aqui embaixo, como a água não sobe, ela desce. Pode parar aí que você está tirando minha água, hein? Estou ficando bravo, hein? Eu vou matar você, hein? E matou a ovelha. Por quê? Porque tem gente que arruma pretexto para encrenca para tudo. Falta de apoio gera cansaço. Quer ver? Capítulo 8, versículos 5 a 8. Diz assim, e disse aos homens de Sucote, dai peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que me segue, ao meu exército, 300 homens, porque eles estão cansados. E eu ainda tenho alguns reis para poder conquistar. Porém, os príncipes de Sucote disseram, está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Traduzindo, não vamos dar. Meus irmãos, a batalha não havia terminado, os soldados estavam com fome, Gideão pediu apoio, comida, mas qual foi a resposta que teve? Não. Você já precisou de apoio e não teve? E às vezes de quem é bem de pertinho, bem de pertinho, bem de pertinho mesmo. Não dói quando a gente não é apoiado? Dói. Então, meu querido marido, apoie sua esposa. Claro, pense direitinho. Minha querida irmã, apoie seu marido. Vovô, vovó, netinhos, filhos e filhas, apoiem-se uns aos outros. Meus irmãos, a vida já é difícil com apoio, imagina sozinho. Deus te deu a família para você viver em família. Para um apoiar o outro, ajudar o outro, estimular, animar, fortalecer, não é? E isso cansa quando não tem apoio. Gideão não era um desertor. E nenhum crente deve ser. Não podemos abandonar o exército do Senhor por falta de apoio. O que foi que Gideão fez? Estão cansados, mas ainda perseguindo. Deus está na causa, você está certo disso? Você está seguro de que a vontade de Deus é isso que você está fazendo? Vá em frente, insista, persista, confie no Senhor. Deus faz forte ao cansado e dá forças ao que não tem nenhum vigor. Último lugar. Agora bem rapidinho, também só tem 2 minutos. O propósito da existência nos faz prosseguir. O capítulo 8, versículo 11 e 12, nos dizem assim, então Gideão subiu pelo caminho em que habitavam as tendas, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado, está vendo? E fugiram Zeba e Salmuna. E aí o finalzinho do versículo 12 diz, e ele afugentou todo o exército.
Bonita a palavra de Paulo quando diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meus irmãos e irmãs, temos um alvo, não podemos nos desviar dele. O propósito da nossa existência nos faz prosseguir. Veja Gideão, eles foram separados, capítulo 7, versículo 7. Eles tinham um alvo, capítulo 7, versículo 7, tirar Israel das mãos dos midianitas. Eles tinham a melhor companhia, capítulo 7, versículo 15, o próprio Deus ia com eles. Eles tinham uma vitória para conquistar, capítulo 8, versículo 4. E a persistência, a insistência lhes deu a vitória. Não há vitória sem lutas, mas nas lutas, Deus nos assegura a vitória. Pode ser que você seja picado, pode ser que você tombe, pode ser que, não é, que você encontre uma víbora, mas ela não vai te matar, mas vai doer. Cansados, mas ainda perseguindo. Termina esta mensagem. Está claro, meu irmão, para você? O cansaço, a batalha da vida, a batalha do cristianismo é real, viu? Mas nós devemos continuar perseguindo. Devemos lembrar do que Miqueias diz: levantai-vos e andai. Aqui não é o vosso descanso. Aqui não é. Levante-se e ande. Vá adiante, cansados, mas ainda perseguindo. Meus irmãos e irmãs, vamos em frente. Estamos no mundo, o mundo cansa, o pecado cansa, as decepções cansam, a batalha cansa. É provável que alguns percam amigos, outros percam famílias, outros parte do seu corpo, outros seus bens, mas é certo que todos os salvos chegarão ao porto desejado. Cansados, mas ainda perseguindo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade, e é por isso que ela é bálsamo para o nosso coração. É por isso que ela é estímulo para a nossa vida. É por isso que ela é, Senhor Deus, o combustível que nós precisamos cada dia para seguir adiante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há uma batalha diariamente. Cada um de nós tem travado, sem dúvida. Alguns já estão cansados. Alguns já perderam parte, ó Deus, do seu corpo, se não físico, da família. Alguns estão, ó Deus, muitas vezes decepcionados, frustrados. O sentimento de culpa tem sido grande. Os sentimentos, ó Deus, que interpelam a nossa alma, que nos querem fazer ficar prostrados, são muitos. O exército inimigo é como o gafanhoto na terra. Porém, maior é o que está conosco, o Senhor, do que o que é contra nós. E é na nossa perseverança, em Ti, contigo, Senhor Deus, que adquiriremos a maturidade espiritual e chegaremos ao porto desejado. Peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mesmo cansados, mas ainda perseguidos.